esta solenidade de abertura da 9ª SEASC, a Semana de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Carlos. Já inicio convidando para a composição da mesa de honra o engenheiro Juliano Hildebrand Cardinale, presidente da AIASC. O engenheiro Carlos Alberto Martins, coordenador da comissão organizadora e também o criador e idealizador desta Semana de Engenharia e Arquitetura de São Carlos. Nosso convite para o engenheiro Márcio de Almeida, Pernambuco, representando o presidente do CREA São Paulo. Arquiteto Altamir Fonseca, presidente do CAU, São Paulo. Engenheiro Márcio Luiz de Barros Marino, representando o prefeito municipal de São Carlos, Paulo Altomani. José Eduardo de Assis Pereira, representante da AIASC no Conselho do CREA São Paulo. Aproveitando também para registrar, agradecer a presença de Paulo Sérgio Maroto, professor, diretor junto à Escola de Engenharia de São Carlos, Adriana Zapoto, diretora administrativa junto à Fundação Educacional São Carlos, Sérgio Pepino, presidente do SAAI, Reginaldo Peronti, também diretora adjunto junto à CAU São Paulo, e Sérgio Rocha, vereador. Eu gostaria de dizer para os senhores e senhoras que esta Semana de Engenharia, Arquitetura e Agronomia tem por objetivo transformar a AIASC em um fórum permanente de discussão de temas importantes e atuais, como a expansão urbanística dos grandes centros, a necessidade de resolução dos problemas de mobilidade urbana, a análise de impactos ambientais em decorrência de intervenções indevidas, entre outros. A busca também de divulgar as potencialidades do Estado nas áreas de engenharia, arquitetura e agronomia, destacando, portanto, os bons exemplos e divulgando novas tecnologias a fim de propiciar o aperfeiçoamento dos serviços prestados e garantir que mecanismos de proteção ao meio ambiente sejam aplicados. O evento busca também se destacar por promover um contato direto entre estudantes universitários, profissionais e empresas do setor, o que gera uma troca de experiências que tende a engrandecer a atuação em todas as esferas. Isso consolida a união entre a AIASC e as universidades locais, através do intercâmbio de conhecimento e do conhecimento existente. Com a palavra, o presidente da AIASC, engenheiro Juliano Hildebrand Cardinale. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os presentes aqui. Essa é a 9ª Semana de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Associação dos Engenheiros. Gostaria de agradecer o Dudu, que é nosso representante no CREA, dia da associação, o Márcio Marino, representando o prefeito de São Carlos, o Carlito, que é o coordenador, quem coordenou com que isso fosse possível, né? E idealizador, né, Carlito, que é muito mais importante. O Márcio Pernambuco, representando o CREA, aqui o Altamir Fonseca, o CAU. Então, e todos os representantes, o nosso amigo Douglas, representando a Federal, e o Paulo Varoto, que está aqui também representando a USP, e todos a nossa diretoria, que é aqui presente, que também contribuiu muito para que isso fosse possível, né? Bom, e gostaria já de começar, que essa é a minha primeira semana de engenharia. Fico muito feliz em ver que essa 9ª semana já é um sucesso, né? Gostaria novamente de parabenizar o Carlito, o engenheiro civil Carlos Alberto Martins, por mais esse ano e conseguir nos ajudar em fazer isso e se prontificar
para coordenar todo esse evento, que é um evento muito importante na associação. Esse ano também, eu não posso esquecer de dizer que está tendo uma arrecadação de brinquedos aqui na associação. Então, quem quiser contribuir para o Dia das Crianças, que é na próxima segunda, ou traz um brinquedo, ou tem um vale brinquedo que quem esqueceu e pode vir aqui e provavelmente ajudar, que a gente vai ver se a gente consegue ver. Não, a gente vai comprar os brinquedos depois da arrecadação que tiver, que está ali no canto direito, né? Vocês podem ver, tem o centro de arrecadação, está ali. Também estamos recebendo as inscrições durante essa semana da primeira mostra de arquitetura da IASC, que vai acontecer no dia 15 de novembro. Vai ser exposto lá no Passeio de São Carlos. Qualquer arquiteto em dia com o CAL e o projeto tem a devida RT pode participar. Agradeço também a todos os colaboradores aqui presentes na exposição com seus produtos e serviços, aos institucionais CREA, CAL e Mútua, que a Prefeitura também, que a Câmara dos Vereadores, em nome do vereador Edson Firminiano, em nome do vereador Eduardo Brinquedos, colaboraram com emendas para a realização dessa semana. Então, muito obrigado a todos mesmo. Esse apoio faz com que a gente consiga realmente, cada ano, fazer com que seja melhor ainda a nossa semana. Finalizo também aqui convidando a todos a participarem das nossas palestras, a doarem brinquedos para a nossa campanha de arrecadação e estarem presentes no sábado, no Porco a Paraguaia, que é só fazer adesão de R$45, pode ser retirado aqui na Secretaria da Associação. Muito obrigado a todos e boa nona semana de Arquitetura e Agronomia daqui de Engenharia Civil da Associação dos Engenheiros de São Carlos. Muito obrigado. Com a palavra, o engenheiro Márcio de Almeida, Pernambuco. Boa noite a todos. Em nome do CREA São Paulo, eu quero agradecer muito o convite, lembrando, agradecer a Carlos Alberto Martins, nosso velho amigo, velho companheiro, que foi coordenador da Câmara quando eu entrei no primeiro mandato no CREA São Paulo. O Carlito era coordenador de Câmara, conselheiro também aqui pela IASC. Agradecer ao arquiteto Altamir do CAL, prazer estar aqui junto contigo, Márcio Marino, representando o Poder Público, meu colega Dudu, conselheiro do CREA também, da nossa mesma gestão da Câmara de Engenharia Civil, parabenizar realmente esse evento de vocês, pela nona vez, realmente o Estado inteiro já tem essa noção dessa projeção que a Associação de São Carlos coloca nesses eventos. E de qualquer maneira, nós dentro do CREA também comentamos muito dessa pujança da Associação de São Carlos. E agradeço muito o convite de vocês. Muito obrigado. Com a palavra, o arquiteto Altamir Fonseca. Boa noite a todos. Na pessoa do presidente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos apoiando o evento da nona Semana de Engenharia de São Carlos, parabenizar aos organizadores, todos que trabalharam bastante, ao colega Pernambuco, e dizer que para nós é uma satisfação grande poder colaborar na elaboração e na constituição desse evento, através do CAL São Paulo, que o CAL São Paulo tem o dever de fomentar práticas e a divulgação técnica, que é o que essa nona-feira vai fazer como nas outras, e nos orgulha muito estar participando. Parabéns, uma boa feira a todos. Com a palavra, o engenheiro Márcio Luiz de Barros Marino. Ok. Engenheiro Giuliano Cardinali, presidente da IASC. Engenheiro Carlos Martins, coordenador da comissão organizadora da nona semana. Engenheiro Márcio de Almeida Pernambuco, representando o CREA São Paulo, o qual transmita, por favor, o nosso abraço ao presidente
Francisco Curimori, arquiteto Altamir Fonseca, representando o CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, representando o Gilberto Braga, nosso presidente, José Eduardo de Assis Pereira, nosso grande amigo Dudu, membro do Conselho da IASC, Carlos Alberto Pérez, representando aqui o deputado Lobe Neto, Sérgio Pepino, meu amigo, representando o SAI, presidente do SAI, nosso colega de trabalho, o vereador Sérgio Rocha, também conosco, representando a Câmara Municipal, obrigado pelo prestígio, a USP, representada pelo Varoto, a UFSCar, representada pelo Douglas, a imprensa que aqui está conosco, a assessoria de imprensa da Prefeitura, o nosso muito boa noite, meus colegas. É uma honra muito grande representar o prefeito em qualquer solenidade. E é uma honra muito maior representá-lo na Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos, o qual eu tenho um carinho muito especial. Hoje, representando o prefeito, na qualidade de secretário vinculado à área de Engenharia e Arquitetura, num título de Planejamento, Conflitos e Burocracias, Novos Desafios. E eu tenho a dizer para vocês que hoje tem um novo desafio estampado na minha vida e que relaciona a vida de quase todos da população de São Carlos. A gente fazendo planejamento urbano, a gente mexendo com trânsito, a gente mexendo com urbanismo, habitação e obras. São pastas que movimentam toda a cidade. A responsabilidade é enorme. Nós temos dentro dessas pastas pessoas capacitadas para nos auxiliarem. A gente faz a gestão, não trabalho sozinho, eu trabalho em muita equipe, muita gente me ajudando. Nós temos concursados e temos pessoas gabaritadas para tomar conta disso da cidade. E aqui eu vejo novos desafios. Temos um novo desafio, já conversado aqui na IASC, que é a desburocratização da Secretaria da Habitação e o plano diretor da cidade de São Carlos. A desburocratização, a lentidão que há em aprovação de projetos, isso traz dificuldades para todos os setores, seja o profissional ou seja aquele investidor que quer fazer rápido a sua construção, que vai gerar emprego, que vai gastar dinheiro no comércio, comprando material. E os novos desafios do plano diretor. Plano diretor, tudo que foi feito até agora será aproveitado, será readaptado de uma forma um pouquinho diferente. O engenheiro André Fiorentino aceitou o convite para fazer parte da nossa equipe e ele é o responsável pelo plano de mobilidade urbana, pelo plano diretor e pelo plano de desenvolvimento urbano da cidade. É nas mãos deles que nós deixamos, estamos juntos nessa empreitada. Ele é pessoa gabaritada, trabalhou aqui na IASC nesse tema e levou para a prefeitura um plano diretor modificativo do que estava sendo feito. Não significa que um está certo, outro está errado ou vice-versa. Significa que nós precisamos complementar algumas ideias. E todas são bem-vindas. O plano diretor não tem padrinho. O plano diretor não tem dono. O plano diretor é da cidade de São Carlos. Nós estamos, no momento, gerindo. Não há dono. Não há falar, eu fiz o plano diretor. De forma alguma. Ninguém fez sozinho. O plano diretor são ideias. O plano diretor são os problemas que a população traz, os profissionais, as pessoas interessadas e as entidades de classe. Isso é um complexo e um conjunto de ideias que formam o planejamento do futuro, que é o chamado plano diretor. Esse é um desafio que estamos abraçando, juntamente com a desburocratização da habitação, para a agilidade do processo. Eu preciso muito da IASC, no sentido de nos auxiliar com ideias, no sentido de nos auxiliar com a agilidade do processo junto aos profissionais. Então, o nosso desafio será feito com muito carinho pela cidade de São Carlos. Eu sou um São Carlense, o André Fiorentino é um São Carlense,
A gente ama, a gente trabalha aqui, nossa família aqui, nossos negócios são aqui. Então a gente vai fazer isso no tempo que nos resta, com muito carinho, com muita dedicação e espero ter um resultado positivo. Muito obrigado, uma boa semana a todos. Com a palavra, José Eduardo de Assis Pereira. Alô. Boa noite a todos. Vamos procurar ser breve. Eu sou engenheiro e graças ao curso que eu fiz, eu consegui muita coisa na vida, graças exatamente por ter optado por essa opção, por essa profissão. Aqui a associação é um lugar que eu venho toda semana, já fui presidente da associação sucedendo ao Márcio Marino, a convite do Carlito, e hoje vejo o Juliano, que é de uma outra geração bem mais nova que a minha, fazendo essa realização, essa administração de forma muito boa, marcando o nome da associação e a presença da associação em todas as atividades técnicas da cidade, fazendo-se respeitar onde é necessário. Está conseguindo também trazer novos sócios, novas pessoas para a entidade. Eu estou vendo aqui o Diniz e a Helena, que tem comparecido bastante, o Douglas também, que começou a frequentar e hoje é um dos que tocam a associação. E essa semana de engenharia, que o gestor inicial, quem iniciou isso tudo foi o Carlito, e hoje nós estamos na 9ª semana, a gente vê cada ano mais sucesso, mais pessoas vindo, mais repercussão na cidade, e isso é gratificante. Hoje, como conselheiro no CREA, por indicação da Associação dos Engenheiros de São Carlos, Engenheiros e Agrônomos de Arquitetos e Agrônomos de São Carlos, eu também faço parte da comissão da Câmara de Engenharia Civil, lá no CREA. Eu apresentei, na última reunião da Câmara de Engenharia, um pedido para que o coordenador da Câmara encaminhasse ao presidente do CREA algumas propagandas para que houvesse a valorização e a divulgação dos cargos de engenheiro, dos técnicos e tecnólogos, para que a população soubesse por que precisa contratar e por que pode contratar um engenheiro, um técnico ou tecnólogo, e aonde vai ajudar no seu dia a dia, nas suas atividades, no seu comércio, na sua indústria. E foi muito gratificante, na última reunião da plenária, daí eu apresentei isso na plenária do Conselho. Nessa mesma data, o presidente do CREA, Francisco Curimori, também apresentou um pedido similar e que, é claro, daí foram aprovados os dois, já como ordenou que se fizesse uma comissão com representantes de todas as câmaras, até o Pernambuco é o representante da Câmara de Engenharia Civil. Essas propagandas que vocês vão ver aparecendo nos jornais e revistas, é exatamente para vender o engenheiro, porque nós sabemos ser técnicos, sabemos resolver os problemas, só não sabemos nos vender. E isso eu acredito que vai tornar maior o uso do engenheiro, vamos garantir mais empregos para os nossos colegas, com as aberturas que possam advir das várias áreas em que o engenheiro, o técnico e o tecnólogo também possam atuar. Então, foi muito gratificante saber que na profissão a gente está conseguindo dar um passo, da mesma forma que a gente está vendo esse pessoal todo reunido, as empresas prestigiando, muitas novidades vão ser apresentadas durante a semana nas palestras técnicas, novas técnicas para a construção que pode ser desenvolvida e aplicada em qualquer obra, em qualquer outra atividade. É por isso que ainda hoje de manhã o Juquita estava me perguntando na Intersom, eu expliquei que essa semana não é do engenheiro, é de todo mundo que seja ligado à área, é do empreiteiro, é do pedreiro, também do engenheiro, mas é de todo mundo interessado na área. Deixa eu encerrar para não ficar esticando, senão nós não vamos ouvir as palestras da noite. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o idealizador da Semana de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Carlos, o engenheiro Carlos Alberto Martins. Boa noite a todos, cumprimento os membros da mesa, em nome do arquiteto Altamiro, cumprimento todos os demais arquitetos que estão aí na plenária, em nome do Márcio, os engenheiros, e em nome do nosso colega Márcio Marino, cumprimento toda a população que não é engenheiro, nem arquiteto, nem agrônomo, que está aqui
para participar de mais esse evento, mais essa edição. É uma satisfação enorme, muito gratificante. Chegamos à 9ª Semana de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Carlos. Ela foi idealizada em 2007, quando estávamos 10 ou 12 anos saídos de um regime de exceção, e notamos naquela época de que o cidadão brasileiro, até por ter vivido uma época de exceção, deixava às vezes de participar da vida da sua comunidade, da sua cidade, do seu estado, do seu país. E naquele momento nós entendíamos que era extremamente importante que nós começássemos a discutir na comunidade os problemas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. E foi com esse intuito que nós criamos essa semana, de maneira a disponibilizar a nossa entidade como um fórum permanente de discussão de assuntos de interesse não de engenheiros, arquitetos e agrônomos, mas de interesse da sociedade. Por isso, esse evento é um evento aberto, todos estão convidados, e a gente agradece a presença e também aqueles que nos ajudaram a viabilizar este evento, né? Entre eles, nós citamos os nossos expositores, as entidades fiscalizadoras, como o CAL, agradecemos o CAL, com a participação, com o apoio financeiro, para que a gente possa estar hoje aqui reunidos, o CREA São Paulo, a Prefeitura Municipal de São Carlos, a Mútua de Assistência aos Profissionais de Engenharia e Agronomia, que agora deixou de ser dos arquitetos, né? A Mútua, o nosso corpo funcional, as meninas da organização, a Simone e a outra Luana, da Criativa Eventos, que são duas guerreiras e que elas, na verdade, que conseguem operacionalizar esse antigo sonho que hoje estamos vivendo, a 9ª edição, né? Agradecer também toda a imprensa de São Carlos pela cobertura, pelo apoio, por nos ajudar a divulgar esse evento, que, não, eu repito, não é nosso, mas assim da cidade de São Carlos, do município de São Carlos, da comunidade e dos cidadãos da nossa cidade. Hoje nós teremos, então, as primeiras palestras e hoje, na verdade, elas são, é o único dia em que as palestras são dirigidas mais aos profissionais da engenharia, da agronomia e da arquitetura, né? Mas a partir da manhã nós teremos palestras extremamente importantes e todas elas, pelo que foi dito aqui na mesa, percebe-se que o plano diretor é o grande motor deste evento, desses encontros, dessas discussões. O plano diretor, como bem disse aqui o Márcio Marino, o representante do prefeito, ele não é uma peça de autoria ou de um dono só, ou de um profissional, ou de uma categoria profissional. Ele é uma peça da comunidade. Ele tem que sair daquilo que a comunidade espera do seu município, aquilo que a comunidade espera para o futuro da sua cidade, para os seus descendentes, filhos e netos. Então, nisso a associação tem colaborado naquilo que é da sua alçada, evidentemente que também o plano diretor deve abranger outros setores da sociedade. O desenvolvimento não é só físico, o desenvolvimento que o plano diretor estabelece diretrizes é também social, é também econômico, por isso a necessidade da participação das entidades do comércio, né, da indústria, dos movimentos sociais. Então ela é uma peça pluripartidarismo, multidisciplinar e que tem que ter a participação de todos. Ela não é propriedade de ninguém. Então, com esse objetivo é que a IASC vem promovendo este evento, que hoje, então, estamos vivendo aqui a 9ª edição. Então, eu agradeço mais uma vez a todos, ao presidente da IASC e a toda a sua diretoria, pela confiança que depositaram em mim para realizar essa 9ª semana. Espero que as próximas a gente possa contar com uma renovação, como aconteceu com a diretoria, porque realmente 9 edições cansam, né? E a nova diretoria é uma diretoria nova, no pessoal com pique, com garra,
e estão fazendo um trabalho realmente sensacional, surpreendente. E nós estamos aqui à disposição para colaborar em tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Então eu encerro aqui a minha fala, declaro aberta a 9ª Semana de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Carlos, 9ª SEASC, e convido então para fazer a primeira palestra o engenheiro Márcio Pernambuco, que vai falar sobre o exercício profissional. Responsabilidades do engenheiro, normas da ABNT e Código do Consumidor. Eu pediria só ao Márcio que controlasse a sua fala, Márcio, por 50 minutos, e depois a gente teria então a palestra do arquiteto Reginaldo, do CAL, e em seguida já ficam todos convidados para um coquetel de abertura que será oferecido a todos os presentes. Muito obrigado. Está aberto a 9ª SEASC. Muito obrigado. Alô? Bem, boa noite a todos novamente. Enquanto nós temos um probleminha técnico para resolver em relação ao laser, eu gostaria novamente de me apresentar. Eu sou Márcio Almeida Pernambuco, sou engenheiro civil, sou conselheiro do CREA São Paulo, sou formado pela Universidade Mackenzie, e eu tenho um carinho especial aqui por São Carlos, porque eu morei 3 meses aqui em São Carlos. Eu fiz CAASO em 1971, tá certo? E saí daqui, acabei cursando Mackenzie, e eu tenho esse carinho. Morei na rua, na Dona Alexandrina, então realmente eu tenho esse carinho especial aqui por São Carlos. Bem, e como eu falei, fiz engenharia civil, fiz depois a FESP, minha especialidade é aeroportos. Então, eu sou um engenheiro civil com especialidade em aeroportos, embora nunca na vida tenha entrado num aeroporto. Nunca fiz uma construção de aeroporto. E isso vai ser importante pela palestra que a gente vai falar muito sobre esse aspecto, né? Bom, a responsabilidade do engenheiro, as normas da ABNT, o Código de Defesa do Consumidor. Antes eu preciso falar um pouquinho sobre o que é o sistema CONFEA-CREA. É um serviço público federal, e tanto o CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, como o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia são federais. São autarquias federais de direito público. Autarquias é uma palavra grega que vem auto, si mesmo, né? O poder em si mesmo, é uma autogestão. Ou seja, o Conselho faz as leis, nós, os profissionais, redigimos as leis, mudamos o que não está certo, o que nós não concordamos,
E se alguém aqui fala, não, eu não gosto do CREA, precisa fazer uma tese, mudar o que está errado, que é assim que funciona o nosso poder. Nós fazemos as leis e nós administramos as leis. Tá? Então, é um só tempo um órgão de governo e representação da sociedade civil. E a função do CREA, do CONFEA, é proteger e resguardar a sociedade contra o risco do mau exercício profissional ou de execução por leigos. É um órgão regularizador e fiscalizador do exercício da atividade profissional. Isso, você está chegando na hora do vídeo. Então, eu tenho um videozinho aqui. Deixa eu ver se a gente consegue acioná-lo. Eu acho que dá para entrar, né? Em 1940, uma ponte... Essa é a ponte de Tacoma, que é inaugurada no Estreito de Tacoma. Em julho de 1940 foi inaugurado, foi construído. Em 7 de novembro aconteceu esse que é considerado um dos maiores desastres de engenharia civil. Isso causou ressonância que intensificou os movimentos vibratórios da ponte até que ela se rompeu e desabou. Então, os senhores imaginam que isso aconteceu em 1940, Segunda Guerra Mundial, foi gasto 6 milhões de dólares nessa ponte, 1.600 metros, uma ponte pênsil, quase que similar à ponte de São Francisco, que todo mundo conhece. Então, nós precisamos nessa... Vamos voltar ao... Perdão. Então, nós precisamos, quer dizer, a sociedade precisa dizer quem é o responsável, quem calculou errado, quem foi o erro, de quem cometeu esse tipo de erro, né? E a sociedade cobra justamente do profissional essa possibilidade de... Isso. Então, o Conselho de Fiscalização Profissionais foram criados com o objetivo de regulamentar o exercício das profissões que o Estado considera capaz de causar prejuízos à saúde, à segurança, à liberdade ou ao patrimônio dos cidadãos. Então, as profissões são caracterizadas em função do interesse social. No Brasil existem as profissões regulamentadas, 2,8% das profissões brasileiras são regulamentadas e não regulamentadas. E o Estado regulamenta uma profissão se entender que o seu exercício indiscriminado coloca em risco a sociedade. A lei maior do CREA, do CONFEA, é a 594 de 1966, que regula o exercício das profissões de engenheiro. Existe CREAs em 27 estados e o CONFEA no Distrito Federal. O sistema CONFEA-CREA é a maior organização de fiscalização profissional do mundo. Hoje acompanha a atividade de mais de 1.250.000 profissionais da área tecnológica, defendendo a sociedade. Nós temos hoje 312 títulos profissionais e cada vez que vai crescendo, vai aumentando. Por exemplo, um engenheiro têxtil é um título profissional, um engenheiro mecânico, um engenheiro mecatrônico, um engenheiro clínico. Talvez alguém não tenha ouvido falar em engenheiros clínicos, mas nós temos hoje no estado de São Paulo 2.800 engenheiros clínicos. Quem faz uma operação no Einstein hoje é um engenheiro clínico. Ele acompanha o médico e quem comanda as máquinas, quem comanda a incisão, bisturi, tudo é feito por um engenheiro clínico. Engenheiro de alimentos. Hoje, por exemplo, com a tecnologia, nós estamos criando novos engenheiros. Existe hoje 2 turmas formando com engenheiro de alimentos com especialidades em chocolate no Brasil. São os engenheiros chocólatras. E a tecnologia está sempre chamando novos engenheiros, novas tecnologias. Então, existem 583 entidades regionais, das quais a IASC é uma. Eu represento no sistema a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Avaré, Avaré é outra. Existem 269 instituições de ensino representadas, 27 conselhos regionais, 667 inspetorias, dos quais a IASC tem uma inspetoria, e eu acredito que aqui a IASC são 9 inspetores que são representados dentro da IASC, daqueles 2.895 inspetores, existem 9 aqui. Bom, essa é a sede do CONFEA em Brasília, e o orçamento do CONFEA em 2015 são 125 milhões de reais. Essa é a sede de São Paulo, tem a sede Faria Lima, o administrativo, onde fica a diretoria, são 14 andares. A sede Rebouças, Oscar Flores, onde fica a Câmaras Técnicas, a Comissão de Ética. A sede Angélica, onde é a plenária. A sede Nestor Pestana, na UGI Centro, onde tem os centros de treinamentos. E o orçamento do CREA São Paulo, em 2015, é 244 milhões de reais. É o orçamento de uma cidade de 100 mil habitantes. O CREA não faz 1 metro quadrado de asfalto, não faz uma creche, não faz
uma escola não faz nada e tem esse orçamento para... Tem a missão de garantir a prestação de serviços técnicos e execução de obras relacionadas à engenharia e agronomia com a participação de profissional habilitado de acordo com a legislação vigente. Esse orçamento todo é para proteger e resguardar a sociedade contra riscos do mau exercício profissional ou da execução por leigos. Esse é o plenário, que é a instância máxima do Conselho. Nós estamos em 263 conselheiros. Colégio Estadual de Inspetores, são mais de 2.000 inspetores no estado de São Paulo. E tem as câmaras especializadas, que são 9 câmaras especializadas em São Paulo: agronomia, engenharia civil, agrimensura, elétrica, mecânica e metalurgia, química, segurança do trabalho e engenharia de minas. O registrado no CREA hoje nós temos 327 mil profissionais atuantes. Tem muito profissional que não é registrado, ou que não trabalha mais, ou trabalha em outras empresas, ou gestor. 62.100 empresas na área de engenharia estão registradas no Conselho. E hoje tudo se faz online. Quem se quiser registrar, um aluno que vai se formar, vai se registrar online. Ele mesmo vai fazer o registro. O presidente Francisco Corimori tem uma participação de fazer com que o CREA tenha papel zero. Tudo vai ser feito através da web, né? Então, as instituições de ensino, só para conhecer mais o sistema, ali a USP, a Luiz de Queiroz, o Mackenzie, onde a gente fez engenharia, eles atestam habilitação técnico-científico. Claro, a USP São Carlos, a Unicep, a UFSCar, todas elas atestam a habilitação técnico-científica. E como funciona então o sistema, né? Então, a habilitação profissional, o estudante se forma, tem um diploma, a escola qualifica. E o qualificado é o conhecimento profissional, faz o registro no Conselho. O Conselho habilita. Ninguém pode realmente trabalhar sem estar registrado no Conselho. Então, a entidade de classe também, fazendo parte do Conselho, é uma sociedade de profissionais que forma de forma e natureza jurídica própria, de natureza civil sem fins lucrativos, constituído para prestar serviços aos seus associados. As associações de engenheiros promovem a interação com profissionais da comunidade técnica, com objetivo voltado geralmente para a integração, promoção e a valorização profissional. Procurando a aproximação da sociedade, se fortalece com a resolução de problemas técnicos, elaborando leis, exercendo a sua responsabilidade social, participando ativamente das áreas interligadas ao profissional de engenharia e agronomia. Como falou o Carlito, realmente a participação no plano diretor de São Carlos é fundamental. Nós temos um conhecimento técnico, nós temos essa facilidade e nós temos que estar envolvido realmente com o plano diretor. No plano diretor de Avaré, a Associação de Avaré, ela é a precursora por um mandato de segurança. Nós entramos e o promotor diferiu que quem toma conta do plano diretor inicialmente foi a Associação de Avaré. Agora, depois de 6 anos, nós já entregamos novamente para a comunidade, mas todo o berço foi feito na Associação de Avaré. Então, olha, a entidade forte, profissional valorizado. A IASC é uma entidade forte, torne-se um associado, quem não é ainda, e realmente participe aí da associação, que vale a pena. A organização profissional. Então, funciona assim: os conselhos fiscalizam, as associações valorizam e os sindicatos defendem o profissional, né? Então, lembre sempre que os conselhos fiscalizam, as associações valorizam e os sindicatos defendem. Exercício legal da profissão. Então, a Lei 5.194 diz no seu artigo 6º. O que é exercício legal da profissão? A pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços públicos ou privados sem registro no Conselho. Atividades não previstas nas suas atribuições. Empréstimo de nome. Exercício legal da profissão: firma, organização ou sociedade não habilitadas que exercer atribuições reservadas aos profissionais da área tecnológica, né? O único que está trabalhando ainda é esse aí, ó, engenheiro sem diploma. Ele está realmente, é o único que vai ir. É difícil do CREA pegar a fiscalização, o cara que chega perto ele voa, não tem jeito. E pior de tudo é que ele anda se aprimorando, né? Olha, ele já está fazendo indicações multifamiliares da aula. Está difícil de pegar essa turma. Bom, a outra lei federal que nós temos é a 6496, é a lei da RT, anotação de responsabilidade técnica. Por lei, nenhum profissional pode iniciar uma obra ou serviço sem a sua emissão. A RT é um instrumento de defesa da sociedade que tem o objetivo de identificar o responsável técnico pela obra ou serviço e comparar com a qualidade dos serviços prestados. A RT valoriza o profissional, confere legitimidade documental e assegura com fé pública a autoria e os limites da responsabilidade e participação técnica do profissional em cada obra ou serviço.
A RT tem por objetivo individualizar a responsabilidade dos profissionais, prestigiando a livre iniciativa e o bom exercício profissional. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a obra de Itaquerão, todo mundo conhece, o estádio do Corinthians e tal, existia, o CREA fez uma gestão com todas as empresas que iam trabalhar na obra do Itaquerão. 1.638 RTs foram emitidas para fazer a obra do Itaquerão. Houve um acidente na obra. Um acidente, uma grua que caiu, mas imagine, houve uma RT de um projeto, houve uma RT de uma fundação, houve uma RT de terraplanagem, houve uma RT de estrutura metálica, houve uma RT de uma série de RTs, são todas RTs muitas vezes complementares de uma RT principal. E o CREA, obrigatoriamente, tem que dizer, quando há um acidente, quem é o responsável, quem é o engenheiro que era responsável por aquele trecho, por aquela atividade, por aquela que tinha atribuição, se não tinha. Isso que o CREA tem que fazer, ele tem que dizer à sociedade qual é a responsabilidade, quem é o profissional responsável. Então, essa emissão da RT também é feito pela web, você entra, se cadastra, tal, emite, tem um login, tal, vê se você seja profissional registrado, você emite a RT. Acessando o portal do CREA, hoje você faz o registro online, emite uma CAT, né, e emite o próprio RT. O CAT é o acervo, né? Todos os profissionais, quando fazem uma obra, muitas vezes, principalmente com obras públicas, procuram ter um acervo para poder entrar em outras obras públicas. É como se fosse realmente um atestado, é o atestado que o profissional fez aquela obra. Assim, né? Quem deve ser registrar a RT? A responsabilidade é sempre do profissional independente de possuir ou não um vínculo de trabalho com pessoa jurídica. Quando for contratado como autônomo, a responsabilidade pelo registro e pelo pagamento da RT é do profissional. Quando possuir um vínculo empregatício, a pessoa jurídica de direito público ou privado, também cabe ao profissional o registro da RT. O pagamento do valor correspondente à RT é da responsabilidade do empregador. Então, a RT é o selo de qualidade do bom profissional. É a responsabilidade que o profissional vai dizer para a sociedade: eu sou responsável por isso. Essa é a minha responsabilidade. Emitir RT tal data, vou concluí-la em tal data. E a minha responsabilidade vai ser esta. Né? Então, a base instrumental da fiscalização do Conselho é a RT, é a responsabilidade técnica e seus desdobramentos. Vai em função da garantia do serviço prestado, da responsabilidade profissional e da qualidade do serviço. Aí, nos procedimentos da fiscalização, entre a garantia do serviço prestado, nós temos um lado contratual e o lado legal, né? A Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, exige que se faça orçamento e faça-se um contrato. E tem que ter a responsabilidade objetiva e responde independente da existência de cúpula. Isso é o Código de Defesa do Consumidor. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente isso. A boa técnica é a Lei 594, o profissional habilitado e tem que ter a qualificação necessária para o exercício profissional. O Código de Defesa do Consumidor diz ali, 8078, de 11 de setembro de 90, no artigo 39, é vedado ao fornecedor de produto. Nós, como os profissionais, nós prestamos serviço. Então, nós somos obrigados a seguir o Código de Defesa do Consumidor. Todo profissional presta um serviço, né? Então, colocar no mercado de consumo qualquer produto em serviço ou desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou se as normas específicas não existirem pela BNT ou outra entidade como a Colmetro, então, portanto, exigências contratuais de atendimento dos projetos e as normas da BNT. Essa é a única lei que faz uma referência em relação a seguir normas da BNT. Então, vocês poderiam perguntar: eu devo seguir uma norma da BNT? Eu posso deixar de seguir uma norma da BNT? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente, vocês vão ver que é um dever ético profissional de todos os profissionais observarem as normas técnicas e legais vigentes, em especiais a NBR, as normas técnicas brasileiras, que provavelmente vão ser abordadas aqui nos próximos dias, vão ter palestras específicas na NBR, né? Perfeito, Carlito? E essas normas, apesar de não serem leis em sentido formais, pois são expedidas por entidade de direito privado, são de observância obrigatória. A responsabilidade objetiva, a gente vê justamente isso, né? O profissional está mais do que nunca estabelecido através do Código de Defesa e Proteção do Consumidor, pois coloca em questão a efetiva participação preventiva e consciente dos profissionais. Portanto, é fundamental que o profissional esteja atento à obrigatoriedade da observância das normas técnicas e à execução, orçamento prévio, projeto completo. Engenheiro nenhum faz isso. Nós estamos, como prestador de serviço, nós somos obrigados, o Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte:
Você vai prestar um serviço, vai ser obrigado a dar ao seu cliente um orçamento, você é obrigado a dar ao seu cliente um contrato. E o contrato legal é a garantia contratual, contrato escrito, e o legal é a ART. Então, isso é obrigação do profissional. E digo para vocês, não chega a 5% dos profissionais que fazem isso, infelizmente. A hora que tiver algum problema, vai chegar na justiça, nem tem jeito de defendê-lo. A fiscalização no CAES São Paulo, dividida em 12 regiões no estado, é uma fiscalização hoje de primeiríssimo mundo, com 4G, com drones, que são essas aeronaves aerotripuladas, que fiscalizam, localizam uma obra em andamento, marcam através do GPS, com as coordenadas, avisam a fiscalização e a fiscalização vai diretamente nas obras. Isso tem usado muito no começo, foi usado muito na parte de meio ambiente, para descobrir jazidas, tal, como é que estavam tirando essas jazidas, isso e aquilo. E hoje a gente já está usando isso também para as obras civis, né, edificações. Então a tecnologia aliada da fiscalização, né? As responsabilidades são muitas, são amplas. Nós temos palestras específicas por todas essas responsabilidades, nós não vamos entrar, vamos só falar rapidamente delas, né? Técnica, criminal, civil, administrativa, trabalhista e ética. E vamos dar a ideia de responsabilidade. É uma contraprestação, um encargo, uma obrigação. Então, o profissional pode ter ações tanto no campo criminal como no campo civil. Criminalmente, o indivíduo, em geral, responde pela sua liberdade e a pena de direito penal tem caráter educativo ou punitivo. Já no campo civil, a sentença possui caráter indenizatório e o dano causado tendo, portanto, uma repercussão financeira. Os profissionais que executam a responsabilidade técnica, os profissionais que executam atividades específicas dentro das várias modalidades das categorias da área tecnológica, devem assumir a responsabilidade técnica de todo o trabalho que realizam. Quando há uma falha técnica, provoca o desabamento de um prédio de 5 andares, por exemplo, como aconteceu isso em Guarulhos, o Conselho precisa dizer para a sociedade quem é o engenheiro responsável pela obra. Por isso que a gente tem aquela placa, aquela exigência de placas, é uma exigência, é uma resolução 282 do Conselho, da resolução do CONFEA, e tem que ter uma placa lá. Acontece qualquer coisa, nós precisamos saber quem é o engenheiro responsável, quem é o profissional que está à testa daquilo, né? Então, o engenheiro civil que protege um projeto ou uma residência será o responsável técnico pelo projeto. O engenheiro civil que executa a construção dessa mesma casa será o responsável técnico pela construção. O agrônomo é o profissional responsável, por exemplo, pela receita de um agrotóxico a ser aplicado a um determinado cultivo e responsável técnico pelo projeto desse cultivo. A responsabilidade civil decorre da obrigação de reparar ou indenizar por eventos os danos causados. E o profissional que no exercício da sua atividade lesar alguém tem a obrigação legal de cobrir os prejuízos. Vamos dar a responsabilidade pela solidez e segurança da construção, principalmente para engenheiros civis, né? A solidez e segurança podem ser afetados pelos cálculos equivocados de estrutura de concreto armado, sondagens erradas de solo e subsolo, destacamento impróprio, fundações inadequadas, redução de materiais indispensáveis, subdimensionamento de circuitos elétricos, né? Qualquer um desses fatos pode ocorrer. E lembrando só, por exemplo, o caso do Palace 2, no Rio de Janeiro, né? Foram utilizados, por exemplo, areia de praia com concha, e aquilo foi analisado depois e descobriram que é um produto que estava muito mal, quer dizer, um material que foi muito mal empregado no concreto. De quem é o responsável por aquilo? O engenheiro. Mas vamos dizer que o proprietário chegou e falou assim, não, eu quero que você use isso aí. E o engenheiro, o proprietário é leigo, o proprietário não responde por isso. Então, a pressão de quem está fazendo uma obra é toda do técnico. O técnico que vai responder, o técnico tem que dizer, não, não quero, não vai usar. Não, vamos fazer economia, vamos cortar a seção de ferro. Não tem isso. Não tem como fazer isso daí. Porque se eu cortar a seção de ferro, quem está correndo o risco sou eu. Não é o proprietário. Então, tem que dizer para o proprietário não. E muitas vezes até para o ordenador de despesa, o prefeito, o secretário. Então tem que dizer não, você é o responsável, os outros são leigos. A hora que a justiça chegar, ele vai em cima do responsável técnico, não vai em cima do leigo. O engenheiro do muro que desabrou irá responder por homicídio culposo, diz o delegado. Então, isso ocorre. Então, um processo que inclusive eu relatei como conselheiro, que caiu o muro. E o muro? Só o muro? Mas o muro. Mas nós temos responsabilidade pelo muro? Tem. A obra é como um todo. Mesmo que você saia da obra sem que o muro tenha sido construído, o construído tenha sido depois, você vai responder com a sua responsabilidade técnica pela obra como um todo. Então, a responsabilidade civil do engenheiro impõe ao encarregado por determinada obra ou serviço a obrigação de reparar os danos patrimoniais ou pessoais ocorridos em fase da sua ação ou omissão.
é um artigo 159 do Código Civil. As responsabilidades administrativas. Entre as responsabilidades assumidas pelos profissionais do CREA, do CONFEA-CREA, tem a responsabilidade administrativa, que consiste no cumprimento das leis federais, estaduais, municipais, códigos de posturas municipais e outras afins. Código de postura municipal, né? Então, qualquer denúncia em relação ao profissional pode ser protocolizada mesmo de forma anônima nas unidades do CREA, através do site, e o CREA tem a obrigação de fazer essa investigação, esse levantamento, tá? Responsabilidade ética, resulta de faltas éticas que contrariam a conduta moral na execução da atividade profissional. O profissional que quiser chegar no stand do CREA, nós temos lá o Código de Ética disponível para que vocês tenham acesso à resolução 1002 do CONFEA. E uma infração à ética coloca o profissional sob julgamento, sujeitando a penalidades. E isso acontece, olha, esse é o Código de Ética e tal, e as penalidades da Lei 5.94 são: artigo 75 é multa, advertência reservada, censura pública, suspensão temporária do exercício profissional, cancelamento definitivo do registro. O artigo 75, cancelamento do registro será efetuado por má conduta pública e escândalos praticados pelo profissional ou sua condenação definitiva por crime considerado infamante. E aí vocês podem me perguntar, e o CREA caça alguém? Olha lá, combate ao cabriteiro, o CREA São Paulo caça registro de profissional por má conduta pública. O engenheiro poderia ter cumprido um termo de ajuste de conduta, mas não fez. E o CREA, não uso das suas atribuições conferidas pela Lei 5.194, cassou o profissional. O processo SF 1592 de 2010 decidiu aplicar a pena de cancelamento do registro do engenheiro civil por má conduta pública. Esse engenheiro tinha um número expressivo de obras, não tomava conta das obras, não participava efetivamente das obras, houve uma investigação em cima dele, ele foi dado uma chance novamente para ele se enquadrar através desse termo, o TAC, o termo de ajustamento de conduta. Ele acabou não se enquadrando e ele perdeu o diploma. Então, projetos e obras executados sem habilitação podem implicar no uso de materiais inadequados e incorretos, aumento de risco de acidentes, tragédias, prejuízos irreparáveis. Por isso, todo serviço de natureza técnica requer a participação de empresas ou profissionais habilitados e registrados no CREA, devendo ser anotadas as respectivas ARTs. Responsabilidade civil. É uma obrigação imposta à pessoa de reparar os danos causados a outra, recebe o nome de responsabilidade civil. A falta de previdência do agente que dá origem ao resultado lesivo pode apresentar-se das seguintes formas: imprudência, negligência ou imperícia. O que é cada uma? Então, nós temos uma decisão normativa do erro técnico sobre imperícia, imprudência ou negligência. Ali vem ali, ó, profissional que se incumbir de atividades para as quais não possui conhecimento técnico suficiente. Por isso que eu dou o exemplo que eu sou engenheiro que faço aeroportos. Eu, como engenheiro civil, eu posso fazer um aeroporto hoje. Legalmente, eu posso emitir uma RT. Mas eu posso fazer realmente um aeroporto hoje? Faz 35 anos que eu tenho me formado, nunca entrei num aeroporto. Então, as técnicas, conhecimentos técnicos novos, são todos além da minha capacidade. Eu não tenho capacidade. Então, mesmo que eu tenha um profissional que se incumbir de atividades para quais não possui conhecimento técnico suficiente, mesmo tendo legalmente essa atribuição, é um caso específico. Vou fazer um aeroporto, quando tal fato for constatado por meio de perícia, feito por pessoa física habilitada por pessoa jurídica, devidamente registrada no CREA, caracterizando imperícia, eu vou ser taxado como imperito. Então, aquele acidente que teve na TAM, lá no aeroporto, né, aquela é uma técnica nova que existe, é o grooving, que realmente são ranhuras no asfalto, que permite com que a água escoe rapidamente. Eu nunca aprendi essa técnica. Então, se eu estivesse fazendo aquele aeroporto e não estivesse usando isso, eu seria responsabilizado perfeitamente por aquilo lá. Fazer o escoamento de água não tem aquela aquaplanagem, no caso específico do aeroporto. Então, ocorre justamente isso. Eu tenho conhecimento técnico suficiente? Não. Eu posso emitir uma RT e ser responsável? Posso. Devo? Não. Essa é uma consciência que todo profissional tem que ter. Então, mesmo devendo poder prever consequências negativas, é imprevidente e pratica atos que caracterizam a imprudência deverá ser imediatamente atuado pelo CREA por infração ao Código de Ética Profissional. Negligência, falta de atenção, é a ausência da reflexão necessária, o agente deveria prever o resultado que deveria ser previsto. A imperícia constitui-se principalmente na inaptidão técnica, na carência de conhecimentos para a prática de um ato ou omissão da providência que se fazia necessária. E o exercício da engenharia e da agronomia submete, então, os profissionais a uma série de riscos que podem ser minorados ou eliminados por meio da atuação profissional, baseado em sólidos princípios éticos e uma formação técnica.
adequada e sujeita a permanente atualização. A responsabilidade dos profissionais de engenharia e agronomia é subjetiva, ou seja, depende da comprovação de culpa decorrente de uma conduta imperita, negligente ou imprudente, aliada à ocorrência de um fato ilícito ou de um nexo de causalidade, entre esse o dano sofrido por terceiros. Reflexão, aqui nós temos uma reflexão, né? Uma infração ao Código de Ética e Defesa, a proteção do consumidor, coloca o profissional, a pessoa física e jurídica, em julgamento, com possibilidade de rito sumaríssimo, inversão do ônus da prova e com assistência jurídica gratuita ao consumidor, provocando assim a obrigação da sua obediência. Ou seja, Código de Defesa do Consumidor, eu sou obrigado a seguir, perfeito. Nessa hora, eu fiz um contrato com o cliente, eu fiz um orçamento, não. A hora que o juiz julgar e eu tiver um nexo de causalidade, porque a nossa profissão pode ocorrer, imediatamente ele vai dizer, mas se ele não fez orçamento, não, ele não fez um contrato, não, ele só recolheu uma RT, é só. Então, está condenado. E o juiz, como é leigo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um perito e esse perito vai declarar isso, que não tem contrato, que não tem um orçamento e não seguiu o Código de Defesa do Consumidor. Então, é sumário, gente, é rito sumário. Na hora que chegar na justiça, a coisa aperta. Pode ser um engenheiro considerado imperito? Sim, será considerado imperito se não obstante estiver devidamente habilitado para engenharia, ao realizar um determinado trabalho, não aplicar as técnicas exigidas e recomendáveis para ele, demonstrando assim a ausência de conhecimento e domínio técnico. Pode ser um técnico considerado negligente ou imprudente? É exatamente isso que deve ser aprovado num processo de responsabilidade civil. Ou seja, se o técnico agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Portanto, sempre que ficar aprovado que o técnico agiu na ausência do seu dever de cautela, através de uma omissão ou ação, será considerado negligente ou imprudente. Então, acontecem esses problemas, né? Por exemplo, aqui tem um trecho de atentamento do fura-fila em São Paulo, que caiu em abril de 2008. E o que acontece quando quando há um desastre, alguma coisa assim? O CREA, obrigatoriamente, tem que fazer uma apuração das irregularidades. Ele faz um processo e esse processo é apurado o que aconteceu de irregular. Quem é o engenheiro responsável? Qual foi o problema que aconteceu na obra em si, né? E ele entrega para a justiça. Acidente no Rodanel. Laudos do Instituto Criminalista do PT apontam falha na colocação de vigas. Houve um efeito dominó, caíram todas as vigas, tal, há uma apuração de irregularidades. Esses processos vêm para os conselheiros, tal. Aqui o Dudu aqui relata esses processos, Pernambuco, o Carlito já relatou várias vezes esses processos, tal. Então tem aqui a Igreja Universal, só para dar alguns exemplos, né? São José do Rio Preto, por exemplo, tinham 3 edifícios, caiu o primeiro, ameaçou a fundação dos outros 2, mais de 6 milhões de prejuízos, os profissionais foram suspensos, tal. O metrô de São Paulo, Guarulhos, aquele prédio de 5 andares, a loja Tora Tora em São Mateus, né? Em Belo Horizonte caiu o viaduto, né? Na época da Copa, lá com aquele viaduto. Tudo isso, os CREAs são obrigados a dizer para a sociedade quem é o responsável por isso. Esse é o papel do CREA. Por isso que tem aquele orçamento, por isso que o CREA é obrigado a seguir atrás e dizer para a sociedade, o profissional responsável é esse. A obrigação de engenheiro é de meio do resultado. Está terminando, gente. Pode-se dizer que a obrigação de engenheiro em todas as especialidades constitui-se de resultado. Quer dizer que o profissional de engenharia, quando pactua um contrato de trabalho, está assumindo o risco de realizar um determinado fim, como, por exemplo, construir uma ponte ou projetar um circuito integrado de um determinado equipamento. Não basta que se utilize de todos os seus conhecimentos e de todos os meios técnicos disponíveis, visto que o objetivo final de funcionalidade seja alcançado. O que nós queremos dizer com isso, né? Entende-se obrigação de meio e dever de desempenho uma atividade contratada com diligência ou zelo, e mesmo com o emprego da melhor técnica e perícia para se alcançar o resultado pretendido. Ou seja, ao exercer a atividade, o contratado não se obriga à ocorrência dos resultados, mas apenas age na intenção de que lhe aconteça. O direito só admite a obrigação de meio nos casos da prestação de serviços de profissionais liberais nas áreas das ciências humanas, biológicas, vale dizer, nas áreas das ciências inexatas. Um exemplo clássico assim, por exemplo, um médico, ele é uma obrigação de meio ou de resultado? O médico, em alguns casos, na maioria dos casos, 99% dos casos do médico, é aplicação de meio. Você vai fazer um extenso, vai fazer uma operação do coração. O médico pega, vai fazer a operação, tal, aconteceu uma falha, aconteceu algum problema, morreu a pessoa. Bom, Deus quis assim, o médico não tem que apresentar resultado. Vamos imaginar que o engenheiro vai fazer essa mesma operação. O que ele é obrigado a fazer? Ele é obrigado a emitir uma RT, dizendo, vou fazer essa operação, ela vai começar a tal hora, vai terminar a tal hora, e eu sou responsável técnico por essa operação. Se a pessoa morrer no meio do caminho, o engenheiro é processado por homicídio culposo, sem intenção de matar.
dá para entender como nós temos uma responsabilidade muito grande. Então, é assim que acontece. Mesma coisa o direito, né? Você chega para o advogado fala assim, estudei as maiores causas do mundo, todas as jurisprudências, somei tudo e tal, e infelizmente, tá ganha, essa causa está ganha. Daí vai à justiça, tal, o juiz decidiu e decidiu errado. Ele vai chegar assim, mas sabe como é que é, cabeça de juiz, não tem jeito, tal, não conseguimos isso, tal, mas vamos recorrer, vamos isso e aquilo. É uma obrigação de meio, não é de resultado. O engenheiro, o contador, é obrigação de resultado. Ele obrigatoriamente tem que dizer e tem que entregar a casa pronta, a casa adequada, sem problemas de fundação, sem problemas de trinca, sem nada. Senão a pessoa pode entrar na justiça e exigir que isso seja refeito e que o profissional entregue de acordo. Sentido oposto, assume a obrigação de resultado e não goza da prerrogativa da obrigação de meio, o contador, por exemplo, que deve escriturar a contabilidade do seu cliente, sendo esse resultado contratado para o qual está obrigado. Mesmo se diga o engenheiro, se contratado para um projeto, que deve entregar um projeto consistente e correto. Ao se contratar para uma obra, deve entregar uma constatação sólida e segura. Em qualquer caso, o trabalho do engenheiro é obrigação de resultado. Então, você vê nesse simples exemplo, nada, a Idade Média e tal, né? E no ano de 1173, um profissional tal, chegou e, se vocês querem economizar nessa obra, eu sugiro que não façamos sondagem. Creio que não apresentará problemas. O único jeito de vocês ficarem saindo bem de uma obra que aconteça por esse problema é que aconteça isso, né? A Torre de Pisa, por exemplo, que ocorreu problemas de sondagem, houve cálculos diferenciais, o terreno não tinha estabilidade suficiente e aconteceu isso, mas a Torre de Pisa é famosa até hoje, tal, com um movimento, né? É um campanário, uma obra de arte de mármore branco, construída em 1173. Então, uma fundação foi mal construída, um solo mal consolidado com assentos diferenciais. O que se gastou para fazer que ela continue estabilizada assim, praticamente foi novamente a outra torre, porque houve rebaixamento de lençol freático, houve uma série de coisas nessa obra. Tá, ok? Então, obrigado pela atenção, agradeço, estou aberto a perguntas aí, nós temos acho que um tempinho aí ainda. Perfeito? Obrigado. Fique à vontade, gente. Se tiver alguma pergunta. Calito. Muito obrigado, Pernambuco, pela sua brilhante explanação aí. Eu tenho certeza que muita gente aproveitou que não conhecia o nosso sistema de fiscalização profissional. E você foi muito claro e muito sucinto. E parabéns. Como sempre, aliás. Então, mais uma vez, nós agradecemos a sua colaboração e gostaríamos de fazer um mimo para que você pudesse se lembrar do nosso evento aqui. Está aí um certificado e uma caneta personalizada, e leve um abraço da Associação de São Carlos para o presidente Francisco Curimori. Obrigado. Então agora a gente convida o arquiteto Reginaldo Peronte, que vai fazer a segunda palestra da noite, exercício profissional. O Reginaldo, que é diretor adjunto do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, CAL São Paulo. Pediria também, como eu fiz com o Pernambuco, 50 minutos, se possível, para que a gente possa desfrutar do coquetel logo depois. Maravilha. Boa noite a todos. Hoje temos a felicidade de receber mais um diretor do CAL, então eu convido o diretor Altamira aqui para dividir essa palestra comigo. E como a gente vai falar de exercício profissional e ética profissional, então nós vamos bater um papo aqui gostoso com vocês, tá? Então o Altamir vai iniciar a palestra de exercício profissional. Na sequência eu vou falar um pouquinho de ética, mas de qualquer maneira, a qualquer momento, você já me conhece, às vezes eu interfiro um pouquinho. À vontade.
Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês aqui para falar um pouco de exercício profissional. Na verdade, foi muito proveitosa a palestra do colega Pernambuco, porque quando ele colocou todo o aparato necessário para a fiscalização das profissões das engenharias, nós temos tudo isso reduzido a uma única profissão, que o CAL São Paulo ele toma conta somente do exercício profissional da arquitetura e urbanismo no estado de São Paulo. Obviamente, a nossa estrutura ela é proporcional aos aproximadamente 50 mil arquitetos e urbanistas que nós temos ativos no estado de São Paulo e que também devem ter dentro do seu exercício responsabilizado pelo cabedal jurídico que acaba regulando, ordenando e colocando a nossa profissão, ótimo, obrigado, a nossa profissão numa estrutura totalmente única e numa estrutura voltada a uma única profissão. Basicamente, o exercício profissional ele está diretamente ligado às atribuições que aquela profissão tem. Uma profissão regulamentada, ela é definida por uma necessidade. Ela oferece risco à sociedade. Essa é a condição absoluta para que se tenha um conselho profissional. Os conselhos eles nascem em função da necessidade de se proteger a sociedade do mau exercício da profissão. Por quê? Porque a arquitetura mata, se ela não for exercida com a responsabilidade e a técnica necessária à responsabilidade de atuação no exercício profissional dela, né? Pô, mas a arquitetura mata? A arquitetura mata, sim. A arquitetura mata de tuberculose, a arquitetura mata através de soluções construtivas pouco adequadas, através da falta de acessibilidade, através do problema caótico e crescente do não respeito aos planejamentos urbanos e regionais, retratos dos nossos planos diretores, que agora nós estamos fazendo 10 anos deles, inclusive São Carlos, o secretário acabou de dizer que ele está trabalhando na revisão, na verdade, né, que já tem o plano diretor, agora 10 anos do plano diretor, está havendo uma revisão do plano diretor. E o plano diretor é um instrumento fundamental para o exercício da boa cidadania. Só que, para que se tenha um bom plano diretor, há necessidade de se ter um arquiteto e urbanista envolvido nesse trabalho, né? O trabalho de desenvolvimento do plano diretor, ele também pode determinar ou não a qualidade de vida ou a falta de qualidade de vida nas nossas cidades, né? Então, o exercício profissional ele envolve uma série de ações. Coordenação técnica, projeto, planejamento, estudos de viabilidade técnica ambiental, assistência técnica, controle de qualidade, vistorias, parecer técnicos. O exercício da arquitetura e urbanismo ele é um exercício que tem, por natureza, uma multissetorialidade. Nós atingimos grandes e diversas áreas de conhecimento, aonde há necessidade de quê? De gestão e de qualidade nesse exercício. Daí a importância do conselho para garantir que esse exercício está sendo feito dentro da boa regra e da boa prática. Certo? As atividades, como a gente já falou, projeto, gestão, execução, planejamento, ensino e pesquisas, atividades especiais, engenharia de segurança no trabalho. Opa, arquiteto também é engenheiro de segurança no trabalho? Sim, arquiteto também é engenheiro de segurança no trabalho. Aliás, essa é a única atividade complementar que, no surgimento do CAL, foi migrada integralmente, ou seja, só os engenheiros e os engenheiros das diversas especialidades e os arquitetos podem exercer a engenharia de segurança do trabalho. Não existe mais nenhuma outra atividade complementar dentro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em nível de especialização, porque o Conselho de Arquitetura ele é uniprofissional. Ou seja, é só de arquitetura e urbanismo. Muito bem. O exercício profissional, ele está calcado naquelas atividades que só o arquiteto pode fazer, inicialmente.
e também nas atividades onde o arquiteto compartilha com outros profissionais da área tecnológica, com engenheiros, com geógrafos, enfim, com outras especialidades. Mas, dentro do exercício, as atividades que estão dentro dessa resolução do CAL São Paulo, que é a resolução 51, são as atividades privativas de arquitetura e urbanismo. Por que eu queria destacar as atividades privativas? Porque o que define uma atividade privativa? Reserva de mercado? Eu acabei de falar para vocês que o Conselho não cuida de reserva de mercado no sentido de proteção do profissional. Ele cuida da proteção da sociedade. As atividades privativas, elas significam que essas atividades que estão na Resolução 51, só o arquiteto estudou o suficiente para exercer sem oferecer risco para a sociedade. Esse é o cerne da questão. Não trata-se de uma reserva de mercado, trata-se da defesa do interesse da sociedade. Quando o CAL vai às empresas, às universidades, às prefeituras, exigindo o cumprimento da Resolução 51, o CAL não está reservando o mercado do arquiteto e do urbanista, ele está protegendo a sociedade do mau exercício. Então isso é fundamental que nós, engenheiros, arquitetos e que a população em geral entenda, porque as pessoas confundem muito. Ah, não, eles querem, o arquiteto quer tudo para eles, ele está avocando uma série de atribuições que não são deles. Calma. Todas as atribuições que estão na 51 e mesmo as atribuições da resolução 22, que é a resolução que trata de atividades onde o arquiteto pode fazer em conjunto com outras especialidades, outros profissionais, elas já são atividades de arquitetura e urbanismo desde o antigo conselho. Quando o CAL foi criado, o CAL não criou nenhuma nova atribuição para o arquiteto e urbanista. Todas as atribuições que o arquiteto e urbanista tem no CAL hoje já eram nossas desde o conselho anterior, porque, como todos sabem, o CAL ele saiu do CREA, onde nós tivemos lá 80 e tantos anos. O CREA tem 85, nós temos 3 anos e meio, pelo menos 82 anos nós tivemos dentro do mesmo sistema. E quando a lei do CAL foi criada, ela não colocou nenhuma atribuição diferente da que nós já tínhamos. Portanto, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo não avocou para si nenhum direito que já não lhe era permitido pela legislação pertinente. Nem seria justo isso. Por quê? Porque essas atividades privativas, elas não nascem de uma legislação, elas nascem da formação profissional. É na faculdade, nas universidades, que os arquitetos estudam o suficiente para exercer essas atividades privativas, que nós vamos colocar aqui agora. Primeira atividade. Obviamente, projeto arquitetônico tem que ser objeto de execução de arquiteto. Ah, tá, mas engenheiro civil não faz projeto arquitetônico? Ele tem que entender de projeto arquitetônico, aliás, ele até estuda um pouco de projeto de edificações durante o curso dele, como ele estuda uma série de especialidades fantásticas, da qual o arquiteto não estuda. O arquiteto estuda 5 anos projeto arquitetônico. O engenheiro estuda 6 meses, ou talvez 2 módulos, quem sabe. O engenheiro, ele estuda pontes, viadutos, ele estuda a pavimentação. O arquiteto não passa nem perto disso. Então, só para exemplificar que o arquiteto estudou para fazer projeto de arquitetônico 5 anos. Então, ele tem condição de prestar um bom serviço para a sociedade. E o engenheiro estudou muito para fazer ponte, para fazer viaduto, para fazer pavimentação. E o arquiteto não pode nem passar na porta de uma pavimentadora, que ele vai fazer um desastre. Ele vai oferecer risco para a sociedade. Então, eu estou colocando áreas de uma maneira muito simplista, porque aqui não tem só técnicos. É importante que a população entenda o que é uma atividade privativa. Tá certo? Ensino, teoria, história e projeto. Queria destacar essa situação de história e projeto, sobretudo sobre o patrimônio histórico. Intervenções e recuperações em obras e patrimônios históricos são atividades privativas do arquiteto. Ah, mas engenheiro não faz obra de patrimônio? Faz, desde que tenha um arquiteto sobre a supervisão, dentro do projeto, dentro de uma equipe multidisciplinar. Mas
Quem estudou história, teoria, técnicas retrospectivas, para que ele possa fazer um trabalho de conservação e não simplesmente uma obra naquele bem, é o arquiteto. Por isso é uma atividade privativa de arquitetura e urbanismo. Outra, desempenho de função técnica. Aí é uma questão administrativa. Se a função é eminentemente de arquitetura e urbanismo, tem que ser arquiteto e urbanista. Relatórios técnicos destas áreas. Coordenação e compatibilização de projeto, obviamente, dessas áreas afetas. Patrimônio histórico, acabei de falar para vocês. Projeto e execução, ensino, teoria, desempenho de função técnica, parecer técnico em obra, gerenciamento e fiscalização de obra, coordenação e compatibilização de projeto. Todas essas atividades em patrimônio só podem ser executadas por arquitetos e urbanistas. Ah, engenheiro não faz? Faz, desde que esteja numa equipe multidisciplinar. Geógrafo não faz? Faz, desde que esteja numa equipe multidisciplinar. Historiador não faz? Faz. Só que a coordenação, o sujeito que estudou lá na faculdade para coordenar todos esses aspectos, foi o tal do arquiteto urbanista. Por isso que é uma atividade privativa dele. Planejamento urbano e regional. Coordenação de equipe multidisciplinar de planejamento. Vamos voltar no assunto do plano diretor que o secretário estava falando com bastante ânimo aqui, e a gente fica muito feliz de ouvir isso, que significa que ele está interessado em melhorar a qualidade de vida da população de São Carlos. Só que tem um detalhe. Entra na mesma história do patrimônio histórico. O plano diretor, Plano de Desenvolvimento Urbano e Regional, é esse o nome. Plano de Desenvolvimento Urbano e Regional. Qual é a atividade, qual é o técnico que estudou para entender e desenvolver todos os aspectos multidisciplinares para gerenciar toda essa questão? Que, aliás, o nome está na própria natureza da nossa profissão, arquitetura e urbanismo. Ah, então esse sujeito está falando que só arquiteto que faz plano diretor? Opa, negativo, está errado. O arquiteto, sim, ele coordena as equipes. O arquiteto, ele dá as diretrizes, mas o plano diretor, ele é multidisciplinar. Dentro do plano diretor, você tem engenheiros das mais diversas especialidades. Você tem historiadores, você tem assistentes sociais, você tem geógrafos. E você tem o mais importante, que a Constituição de 88 deu uma pincelada e que o Estatuto da Cidade garantiu, que é a participação popular. Porque não dá para fazer planejamento se você não incluir o seu cliente, que é o povo das cidades. E aí o ânimo do nosso secretário muito nos anima enquanto urbanistas. Porque precisa, sim, da participação popular na revisão do plano. Isso é fundamental. Não tem plano diretor que funcione se não tiver identificação da cidade com o plano. Eu costumo dizer que o sucesso do planejamento em urbanismo, seja ele qual for, ele depende da identificação das pessoas com aquilo que está sendo proposto. Então, se as pessoas, se a sociedade civil organizada em todos os seus níveis não participa, o plano tende a virar letra morta. É um plano de gaveta, só para cumprir exigência legal. E nas cidades, onde tem um gestor que permite e auxilia e fomenta a participação popular, o plano tem tudo para dar certo. Mais uma vez, por que o arquiteto deve coordenar isso? Porque ele é mais bonito ou mais gostoso? Porque ele estudou todos os aspectos de maneira a entender a necessidade que o engenheiro tem para dar fluidez no trabalho dele. Ele estudou os aspectos para poder pegar o geógrafo e dar fluidez nos aspectos que o geógrafo precisa colocar de demografia, enfim. Ele estudou sociologia para entender como os movimentos sociais se interagem e dar um apoio ao trabalho do sociólogo, dos psicólogos, dos assistentes sociais. A função do arquiteto é de um grande gerenciador disso. Por isso que não existe plano diretor sem arquiteto, e por isso que o arquiteto tem uma posição de coordenação. Porque todos os outros são especialistas. E aí é a fundamentação das atribuições privativas. Conforto ambiental.
projeto de arquitetura da iluminação, da edificação, do espaço urbano, projeto de acessibilidade, ergonomia e edificação do espaço urbano. Bom, falar de mobilidade, de ergonomia, é falar de cidadania, né? Arquitetura inclusiva é aquela arquitetura que permite que as pessoas, em quaisquer fases da sua vida, desde a mais tenra idade até os idosos, tenham condição de ir e de vir. Que as pessoas que têm dificuldade de mobilidade tenham também o seu direito assegurado. Que as pessoas com deficiência física, seja ela qual for, também tenham um mínimo de assistência e de dignidade. Isso é afeto somente a uma obra pura ou é afeto ao conjunto de técnicas que vai levar a essa acessibilidade? E mais uma vez aí é o arquiteto que tem a obrigação de quê? De dar o subsídio, de coordenar, de efetivar o projeto, que vai estar compondo com outros especialistas diversas técnicas para propiciar que seja atendido os aspectos o quê? Somente físicos? Não, físicos, técnicos e, sobretudo, sociais da acessibilidade. À medida de que ela precisa ser incluída em todos os trabalhos, o poder público tem que ter um olhar especial para isso. Isso está dentro da atividade privativa do arquiteto e urbanista. Muito bem. Espero que tenha ficado bem assim ilustrado de uma maneira simplória, mas muito objetiva, que, em resumo, não existe arquiteto que trabalhe sozinho. O arquiteto, ele trabalha junto de uma equipe multidisciplinar. Portanto, todas as profissões das áreas técnicas, cada uma dentro daquela sua atribuição privativa, que é aquilo que ela estudou para fazer, ela deve estar trabalhando em prol da sociedade. E é esse o espírito da existência do Conselho e é esse o espírito das atividades privativas. Bem, eu vou dar uma passada bem rápida, porque o nosso Conselho co-irmão, que é o CREA, lá chama ART, aqui chama RRT. Mas o objetivo é o mesmo que o Pernambuco já explicou para vocês. Garantir que a pessoa que fez aquele trabalho técnico, eu não acabei de vender para vocês que o arquiteto tem que estudar e aquilo só ele pode fazer, então ele também tem que se responsabilizar por aquilo que ele faz e assina. E responder civil e criminalmente por isso. E é esse documento aí que permite que isso seja feito. E tem uma outra coisa para nós profissionais que a gente precisa valorizar. Isso eu falei para o público em geral. Toda atividade técnica precisa de um registro. Nós, profissionais, temos que nos habituar a registrar tudo, porque a RRT, para nós que somos profissionais técnicos, o que eu estou falando vale para engenheiro e para arquiteto. Temos que não encarar a RRT ou a ART como algo, como se fosse uma taxa a mais para ser paga. Nós temos que encarar a ART e a RRT como um seguro. É um seguro da sua atividade profissional, do exercício da sua profissão. Porque nele vai estar determinado exatamente o que você é responsável. Eu vou dar um exemplo bem rápido aqui. Como o Ministério Público encara. Vocês viram lá o muro caindo que o Pernambuco pôs aqui, que o sujeito foi responsabilizado. Muito bem. Quando nós fazemos o projeto de uma edificação, por exemplo, e colocamos lá, projeto arquitetônico de uma residência com 200 metros quadrados no endereço tal, etc. e tal, e recolhemos a RRT. Aconteceu um problema qualquer dentro dessa obra. Houve um sinistro. Ministério Público, o inquérito policial vai verificar quem é o responsável técnico por aquele projeto. Se de fato eu era o responsável técnico por tudo, eu vou responder por tudo. Mas, naquele caso, o projeto de fundação não era meu. Não era do arquiteto o projeto de fundação. O projeto de fundação era de um terceiro. Mas que era da nossa equipe de trabalho, às vezes, e não estava registrado. Muito bem. Quem responde? O arquiteto. Porque aquilo que não está explicitamente colocado, fui o responsável pelo anteprojeto, pelo projeto executivo, pelo projeto arquitetônico. A justiça entende que se você colocou o teu nome e diz que é responsável por uma obra de X metros quadrados, uma plataforma mecânica que caiu e matou uma pessoa, você é responsável. Não o engenheiro mecânico e o fabricante, você é corresponsável.
Então, nós temos, enquanto profissionais, nós temos que aprender a detalhar tudo no RRT e na ART, para delimitar exatamente a nossa responsabilidade e nos dar a segurança civil na atividade que a gente exerce, no exercício da nossa profissão. Nós temos, as pessoas atentam como algo arrecadatório, e não é, é um seguro. É um seguro. Um outro aspecto importante da RRT é que ela vai nos garantir, opa, aqui já é o Peronte, que o registro das nossas atividades sejam definidos e reconhecidos pelo mercado, porque aquelas atividades registradas no RRT, elas podem virar uma certidão de acervo técnico e virar um atestado de boas práticas. Olha, eu tenho experiência naquilo, eu posso vender o meu trabalho para o Estado, porque é quesito para você vender o trabalho para o Estado, ter o acervo técnico reconhecido pelos conselhos. Tá certo? Bem, 50 minutos, por favor. Obrigado pela atenção, pessoal. Eu queria falar só de exercício. Ó, vamos lá. É bem difícil falar depois do diretor, né, diretor? Mas vamos tentar dar a nossa mensagem aqui. Bom, vamos lá. Eu não vou, diante de toda essa plateia aqui, ficar discernindo, falando o que é ética de fato profissional, que acho que isso todo mundo sabe, né? Eu vou falar alguma coisa mais assim a respeito da diferença do nosso depois que a gente migrou do CREA para o CAL, né? Que para a gente, essa questão do código de ética, parece que acendeu uma luz no final do túnel. Por quê? Porque tem muita coisa voltada exclusivamente para a arquitetura, que infelizmente, e talvez pelo número de profissões que existia, o CREA não era, vamos dizer assim, levado muito em consideração, né? E então é mais ou menos isso. Aqui fala um pouco da estrutura do nosso código de ética, a estrutura das inflações éticas, advertências, subvenções, registro e tal, que é muito próxima do que o Pernambuco falou. Aqui eu acho que é mais bacana, que aí dá para a gente pensar um pouco mais e ter uma discussão e realmente fazer uma provocação para vocês e deixar uma mensagem de reflexão. Mas vamos lá, vamos na primeira hipótese. Aplicação. Obrigações gerais. O arquiteto urbanista assuma responsabilidade técnica por projeto e execução de um viaduto. Imagina, como o diretor Altamira acabou de dizer, isso não é atribuição nossa, isso não é nossa, não é da profissão, não é do arquiteto. Ops. Olha lá, o arquiteto urbanista é impedido de assumir responsabilidades que extrapolam o seu campo de atuação. Aí tem todas as sanções, advertências, suspensões e multas, isso tudo depende de uma comissão no CAL. Segunda hipótese, ao passar em frente a uma obra, não é encontrada nenhuma placa informativa sobre a responsabilidade técnica do autor do projeto. Pessoal, a sociedade tem o direito de saber que aquela obra do lado da sua casa, que aquela obra tem um profissional que tem competência para executar aquele trabalho. Isso é direito da sociedade. Portanto, nós profissionais, nós arquitetos, nós engenheiros, nós temos a obrigação de contar
todos os profissionais para auxiliar a gente nessa fiscalização. E através do que? Nós temos no Cical, no nosso site, a gente tem um espaço de denúncia. Então, o profissional que ajudar, for lá e denunciar, vai estar ajudando quem? O conselho? Vai estar ajudando a sociedade. Tá? Vai estar ajudando o CAL a proteger a sociedade do mal profissional. Um veículo, ou um bacharel em arquitetura, e o urbanismo assume responsabilidade do projeto logo, sem ter registro no CAL. Não nem falar nada, né? Para a gente, nós, engenheiros, arquitetos, ver um negócio desse lá, isso é óbvio. Mas nós, engenheiros, arquitetos, que vivemos no meio dessa cidade, de um monte de coisa, a gente vê que não é bem isso que acontece. Tem muitos leigos aí assumindo o papel de arquitetos e engenheiros. A gente sabe disso. Então, estamos aí, cuidando de ouro. Você quer o site do CAL, se você tem uma ideia com a minha cara, e muito obrigado a todos. Obrigada. Pode perguntar alguma coisa, pode provocar. Olha lá, ali. Oi? Eu gostaria de provocar, inclusive, o engenheiro Pernambuco. Exatamente, é sobre como é que está a regulamentação de lei de licitações. Está uma confusão, certo? E lá lá em cima, nós estudamos a própria empresa transportadora que faz o projeto, executa, e está havendo mudança, entendeu? Então, eu gostaria de saber como é que estão essas mudanças. O Pernambuco está aqui do lado, ele pode até complementar com o que eu vou falar para você agora. Mas a verdade é a seguinte: as entidades, o CAL, todas as entidades da construção civil, elas estão diretamente empenhadas agora nessa reforma da Lei do Meio de Licitações para que seja mantida e aprimorada a exigência dos projetos completos para a execução das obras. Porque a única maneira da gente ter uma obra decente e uma garantia de custo no mínimo razoável é através de um projeto completo com todas as especialidades, em orçamento oriundo de um projeto de todas as especialidades. O grande inimigo hoje da boa engenharia, da boa arquitetura no Brasil, chama-se RDC, Regime Diferenciado de Contratação, é onde o administrador público ele pode contratar com um borrão, com uma pseudo-ideia que nem para fazer os revestimentos da cozinha da casa da gente serve. É uma estimativa de preço grosseira. Esse é o RDC, para acelerar, na justificativa de acelerar aquilo que, no nosso entendimento, é absoluta falta de planejamento, porque só não sai uma licitação em tempo por falta de planejamento, de previsão e de organização dos órgãos licitantes. Não é por falta de engenheiro e de arquiteto para projetar, né? Então, as entidades elas estão trabalhando diretamente nisso. A revisão está em curso no Congresso Nacional e a gente pede que a sociedade fique atenta e colabore com a gente, com as entidades, nessa ressonância do pedido do projeto completo. Mas deixa eu complementar a pergunta. Inclusive eu sou um fã seu, que eu estou tentando, você já tentei pegar suas coisas, que você agora está voltando, você tinha lá dicas do Pernambuco, eu tenho todas. Aí eu pergunto, eu peguei do CREA, que eu sou engenheiro elétrico, agora eu estou entrando nas coisas de engenharia civil. Aí o CREA tem a coisa lá de resolução, convênio com o TCE, com o TCU, as leis de caneta de obra, tem coisa espetacular, só que não estão seguindo nada. Isso é a minha opinião, certo? Aqui mesmo eu vivo aqui, a prefeitura não segue certas coisas, por exemplo, fazer o anteprojeto prévio, fazer, entendeu, a especificação, para depois, entendeu, fazer a concorrência.
Aí eu estou perguntando onde é que está, entendeu, a fiscalização, certo? Porque na minha vida, o programa de engenharia é o conceito de fiscalização, é a preventiva antes da corretiva. Perfeito. Bom, a Lei 8666 tem vários artigos que obriga ao gestor exigir RTs. Por exemplo, o RRT, no caso específico de uma licitação de obra pública. Então, é obrigatório do gestor. Tem uma súmula do Tribunal de Contas da União, súmula 260, que, aliás, tem até no folheto do CREA ali, sobre a responsabilidade do gestor em exigir a RRTs e ARTs. Por exemplo, uma prefeitura não pode fazer nenhuma licitação se não tiver uma RT de orçamento. Tá certo? E em grande parte, a grande maioria das prefeituras fazem licitação e não tem RT de orçamento, ou RRT de orçamento, perfeito? Então, como é que faz isso? Agora, o CREA, ele obrigatoriamente precisa até de haver denúncias para que ocorra essa fiscalização, né? Porque, imagine, o Brasil inteiro, o Estado de São Paulo inteiro, no caso do CREA de São Paulo, fiscalizar todas as licitações existentes. Então, por exemplo, eu sempre coloco o seguinte: você vai fazer uma escola, uma sala de aula, uma única sala de aula, a quantas ARTs ou RRTs são necessárias? 5. Você fala 5? Bom, existe 5, porque há uma RT ou a RRT de projeto inicial, tá certo? É um projeto que você tem que fazer na sala. Você tem que fazer uma RT de orçamento. Você tem que fazer uma RT de execução da obra. Você tem que fazer uma RT de direção da obra, porque execução e direção são coisas diferenciadas e pode ser feita de maneira diferente. E é uma RT de fiscalização. Então, uma simples sala de aula tem que ter 5 RTs. E se acha que alguma licitação de alguma prefeitura tem 5 RTs emitidas, a menos que a fiscalização esteja em cima, a menos que haja denúncia da própria associação, mesmo que haja denúncia de qualquer profissional, tá? Aí vai ser feita essa fiscalização. Nem engenheiro faz denúncia um contra o outro, entendeu? Certo? Isso eu que tenho provocado aqui as minhas coisas, e como engenheiro elétrico do qual o civil assume tudo, entendeu? Aí eu nem me meto, porque o civil assume e está naquela coisa. Aí se eu começar, como eu já estou aqui provocando polêmica, se eu falar mais ainda, aí eu sou expulso da sala, viu? Como eu gostei, eu estou no caminho certo, onde eu estou aproveitando depois de mais velho, todos esses aspectos aí, entendeu? Para fazer valer a boa engenharia. Obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer aos arquitetos Reginaldo e Altamir pela presença, completando o evento aqui. Nós vamos entregar, chamando o presidente Juliano, para entregar uma premiação, uma lembrança da nossa associação. Só encerrando o evento, nós vamos ter uma breve apresentação da empresa Telenorte. Eu gostaria de chamar aqui Jorge Gonçalves Filho, Pablo Saliro e Daniele Bassi. Eles vão apresentar um pouco da empresa deles e são dos patrocinadores nossos. E depois convido a todos ao nosso coquetel aqui ao fundo. Muito obrigado. Pessoal, boa noite. Inicialmente quero parabenizar a EESC pela realização do evento, assisti às palestras, muito bacana. Eu acho que os engenheiros arquitetos aqui da região estão de parabéns por ter essa oportunidade.
agradecer ao Juliano também pelo espaço que está sendo dado aqui à Teleanorte para poder falar com vocês e comunicar que a Teleanorte vai abrir uma loja em São Carlos, sua 40ª loja, né? Nós fizemos uma pesquisa na região, qual era a cidade mais promissora, a cidade com melhor renda, a cidade com melhor perfil, a cidade que, olhando para frente, traz melhores possibilidades para o nosso negócio, que é varejo de materiais de construção, e escolhemos São Carlos. E estamos muito agradecidos por isso. Vamos ter a loja no Passeio São Carlos, estamos sendo muito bem recebidos pela cidade, muito bem recebidos pelo prefeito, e eu tenho certeza que nós vamos ter orgulho da nossa loja aqui, e espero que vocês tenham orgulho também de poder participar dessa realização. Nós vamos gastar mais de 20 milhões de reais em investimentos, né? E para dar uma pequena ideia do que é a Teleanorte, que pertence ao grupo Saint-Gobain, que no Brasil está há 78 anos, e o grupo é uma empresa de 350 anos no mundo, nós vamos passar algumas projeções rapidamente, para depois irmos para o coquetel, ok? Enquanto entra a projeção, quero aproveitar para apresentar o Pablo Satiro, que é nosso gerente de marketing, e a Juliana, a Daniele, que será a gerente da nova loja que vai atender a todos vocês. Ok? Como eu disse, a Saint-Gobain tem 350 anos de história, né? Ela foi criada para fabricar o espelho real na cidade de Saint-Gobain, né? No Palácio Versalhes, acho que quem já teve a oportunidade de ver, foi assim que nasceu o grupo Saint-Gobain. Hoje o grupo está em 64 países, gera quase 200 mil empregos, né? É sempre líder nos países onde atua, nos seus negócios, 42 bilhões de euros em vendas, quer dizer, mais de 200 bilhões de reais, né? No Brasil, em São Paulo em especial, que é o nosso negócio varejo de materiais de construção, que interessa muito aos engenheiros e arquitetos, nós somos líderes no varejo de materiais de construção no estado, né? Em 2013 foram 18 bilhões, 45% da Saint-Gobain do mundo é varejo, é distribuição, né? Com mais de 4.400 pontos de venda pelo mundo. Aqui nós podemos dizer que no Brasil nós temos uma longa história ainda para construir. Vamos ter a 40ª loja, mais a internet, que é uma loja também que está crescendo muito, né? Aí, só para a gente ter uma ideia, ela é multimarcas, né? Aqui nós temos Teleanorte, mas em cada país que atua, ela tem uma marca local, né? A Saint-Gobain Distribuição no Brasil, que é assim que é chamada a Teleanorte, né? Como eu já falei, 36 lojas, um e-commerce, mais 2 lojas Pro Teleanorte, que é especialmente para profissionais, e uma loja conceito, que é mais boutique, que temos lá em São Paulo, na Avenida Brasil, né? Eu queria também acrescentar que a Saint-Gobain, vocês vão reconhecer também por outras marcas que nós temos, como Brasilite, Quartzolite, Placo, são todas empresas da Saint-Gobain. Então a nossa loja tem em geral 40 mil itens, a gente chama de SKU, itens únicos, né? A empresa 3.700 funcionários. O importante, a cidade de São Carlos vai receber a última versão dos nossos layouts, do nosso modelo de loja. A mesma versão, equipamento, exposição que vai ter em São Carlos, está sendo feito em mais uma loja que vai ser loja modelo, que nós estamos fazendo em São Paulo, na Dutra, né, chamada Roda Viva. Então nós tivemos a felicidade de poder trazer para São Carlos as últimas inovações e produtos que nós teremos a partir de dezembro, quando devemos estar com a loja inaugurada, né? Nós temos um pequeno filme de posicionamento de marca. Depois vou passar para o Pablo falar sobre o programa. Olá, gente, vocês viram? A infiltração piorou. Acho que vai ter que quebrar a parede. Quebrar a parede? Ah, não.
hora de reformar ou construir, não fique perdido. Na Telha Norte você encontra especialistas para ajudar com tudo o que você precisa saber sobre a sua obra. Aí, com mais informação, você não joga dinheiro fora. Telha Norte, você feliz é o nosso forte. Telha Norte. Então, nós temos um forte relacionamento com engenheiros e arquitetos em todas as nossas lojas, em todos os nossos negócios, e queremos contar com vocês. Estamos apoiando esse evento, vamos apoiar um evento que vai ter no Passeio São Carlos, e vamos estar sempre à disposição para ouvi-los, e tenho certeza que vocês vão nos ajudar a sempre manter uma Telha Norte que satisfaça a todos vocês. O Pablo agora vai mostrar o programa Obra-Prima, destinado a profissionais, e eu já quero me antecipar e agradecer muito por essa oportunidade. Boa noite. Vou entender que as palmas foram para mim também. Sei que está tarde, fiquei com a responsabilidade grande aí de fazer a última apresentação, mas prometo que vai ser bem curto. Bom, vocês assistiram o filme, né? A gente, no posicionamento da Telha Norte, é se posicionar como parceira do cliente, então também parceira dos profissionais, e para isso a gente criou um programa em 2008, o programa esse ano completa 7 anos, e é um programa de parceria com arquitetos, engenheiros e designers. O programa tem mais de 9.000 profissionais. Em média, cada profissional novo cadastrado, ele traz 4 pedidos, 4 clientes, isso gera em faturamento 26 mil, tá? Isso é uma média de cada novo profissional. Como que funciona? Tá? Todos os profissionais que vincularem compra, né, e a gente tem um sistema bem fácil aqui para que vocês podem cadastrar a partir de hoje, a partir de agora, imediatamente já. Tem um site, o programa, telhanorteobraprima.com.br, todo mundo pode entrar lá e cadastrar. Né? A partir do momento que a loja estiver aberta, isso vai acontecer a partir da segunda quinzena de dezembro, é só ir até a loja, levar um cliente, informar o vendedor qual é o seu CPF, uma vez que já está cadastrado, e cadastrado começa a receber uma pontuação em função da compra do seu cliente. Tá? É bem simples, é completamente transparente. Vocês, dentro desse site aqui, uma vez que levarem um cliente até a loja, esse cliente efetuar uma compra, dentro do site vocês começam a enxergar um extrato da compra de vocês e um extrato da compra do cliente. Tá? Isso com uma preocupação de também prestar um serviço. Então, imagino que engenheiros, arquitetos, sempre fica aquela questão de, puxa, eu vou ter que o meu cliente comprou, qual foi a bacia, se ele comprou na Telha Norte, qual é o código que eu preciso voltar lá e fazer mais uma compra, fiquei com dúvida, qual foi a tinta. Esse site aqui vocês conseguem ver exatamente o extrato, qual foi a compra, qual o valor da compra e automaticamente qual o valor da recompensa de vocês como profissional. O programa hoje oferece uma bonificação de 2% sobre a compra do cliente. Tá? Isso não é negociável, se eu posso transformar em desconto para o meu cliente. Não é um desconto, tá? É uma forma de como a Telha Norte enxerga isso, como ela enxerga o profissional, e esse é um valor que a gente recompensa o profissional por acreditar que o profissional é um parceiro para ter próximo da gente. Todas as compras têm essa bonificação, e essa bonificação pode ser trocada em prêmios, tá? Pode ser eletrodoméstico, computadores, tudo dentro do site, não precisa sair do site. Uma vez que você recebeu, você vai até lá e troca essa pontuação. Como eu comentei, o site telhanorteobraprima.com.br, vocês podem entrar lá a partir de agora já, fazer o cadastro, é simples, são poucos campos para fazer o cadastro. Uma vez que fizeram o cadastro, a partir de dezembro, leva o cliente até a loja e começa a pontuar. Então, só repetindo aqui, né, não sei se é comum, se tem lojas que já executam isso, mas a gente faz da forma mais transparente possível. Todos os vendedores são treinados para isso. Basta chegar na loja e falar, olha, o meu CPF, para qualquer vendedor, o meu CPF é esse. No mesmo dia, a compra que o cliente fez, ela sobe para o site automaticamente, você já começa dali ver um extrato, quanto tem de pontuação e quando essa pontuação pode ser trocada.
E para finalizar, tem um canal de atendimento, e esse canal é um canal exclusivo para o profissional. Com o telefone, ele funciona de segunda a sexta, das 9 às 18. Se tiver qualquer dúvida com relação ao cadastro, qualquer informação sobre, puxa, minha pontuação ainda não foi pontuada, eu fui até a loja, levei um cliente e esqueci de fornecer o meu CPF, como eu faço? Tem uma central de atendimento aqui para não obrigar ninguém a voltar até a loja e voltar a achar o vendedor. Então é uma forma bem fácil, simples, para facilitar o trabalho de vocês. Eu estou à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Não sei se passou muito rápido. Se alguém tiver alguma dúvida, só levantar a mão, eu tento esclarecer. É isso. Um outro ponto, a loja, como o Jorge falou, o privilégio, né, de São Carlos de receber o último layout. Dentro da loja vai existir um espaço para o profissional, planejado para o profissional. Então, quem quiser ir até a loja, eu preciso levar o meu cliente, eu preciso abrir uma planta, eu preciso ir até a loja eu estou sem espaço no meu escritório, a obra está bagunçada, eu preciso ir até... Vai até a loja, tem um espaço exclusivo para vocês. Não tem ali nenhum vendedor vai ficar importunando. É um espaço exclusivo para o profissional. Usa como vocês desejarem, tá? Isso foi pensado justamente para ter esse privilégio para vocês e para que a gente possa ter uma relação mais próxima e beneficiar os profissionais. Da minha parte é isso. Obrigado de novo pelo tempo à disposição de vocês. Eu sei que está bem tarde, mas obrigado novamente. Obrigado, pessoal. Bem, então nós agradecemos aqui o pessoal da Telenorte, deixando aqui o convite, porque amanhã estamos comentando aí sobre o assunto de projeto em licitações públicas. Lembrar que amanhã nós teremos 2 palestras amanhã. Aliás, a primeira é uma mesa redonda que vai discutir burocracia brasileira e reforma tributária. Nós teremos aqui um advogado tributarista e teremos um auditor da Receita Federal, para que a gente possa ouvir os dois lados do balcão, né? Para poder discutir esse assunto da burocracia. E a segunda palestra será sobre a importância do projeto em licitações. Então vai complementar aquilo que começou a ser discutido aqui hoje. E nós agora vamos fazer a entrega. Então tem também aqui uma lembrança para o nosso amigo da Telenorte. E também lembrando que amanhã começam as palestras técnicas. Nós teremos a primeira palestra, só que essas palestras serão no auditório, tá? Ao lado aqui, às 18 horas, a primeira palestra da NBR sobre segurança no trabalho em altura. A segunda palestra, cuidados básicos na escolha de uso de elevadores. E a terceira, apresentação de produto de risco de engenharia. Então ficam todos aqui convidados para o nosso coquetel. E muito obrigado pela presença.